Como aplicar dados e AI em um ambiente industrial? Como o IoT representa tanto uma oportunidade quanto um desafio para esse contexto? E como aproveitar temas como Indústria 4.0, conectividade e automação para alavancar do potencial de geração de valor de dados e AI? Acompanhe isso e muito mais agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast, com duas convidadas, obviamente, extremamente especiais. Camila Moreno. E aí, Camila, tudo bom? E aí, tudo bem, gente? E Lígia Bozzi. Olá, tudo bom? As duas já estiveram aqui no podcast antes, a Camila Senior Data Scientist na Artefact e a Lígia Senior Data Engineer na Artefact. E hoje o nosso tema é sobre desafios em soluções com grandes volumes de dados, principalmente focado em indústria e na produção industrial. Conta pra gente, aí vocês decidem quem gostaria de começar, mas conta pra gente um pouco da experiência que vocês já tiveram nessa área e talvez um pouco dos desafios também que vocês encontraram no caminho. Bom, a minha experiência, sempre quando você fala de grande volume de dados, você tem que ter algumas cautelas. É muito legal porque, bom, para um cientista de dados é muito triste quando você tem pouco dado, porque, enfim, limita muito o que a matéria-prima do trabalho. É a sua matéria-prima. E aí, quando você tem dados, por exemplo, em tempo real, você já tem o problema contrário, que é eu tenho um excesso de dado. Então, acho que a primeira coisa que você tem que olhar ali é: eu preciso de todo esse dado? Qual a granularidade? Então, né, numa cadeia produtiva, né? Então, vamos supor que eu tenho um sensor, ele está medindo a cada milissegundo, a cada segundo. Aí você fica assim, beleza, por problema, tem uma variação que realmente acontece nessa granularidade de tempo? Ou dá para eu dar uma reduzida? O que eu quero fazer? Porque, naturalmente, é difícil trabalhar com muitos dados, né? O tempo computacional sempre aumenta. E né, para garantir que você não caia nesse pitfall, também tem as técnicas de trabalhar com os dados de forma distribuída. Uhum. Né? Então, isso é bem importante no toolkit de Data Science. Pensando nesse problema que você trouxe, né, sobre faz sentido ou não faz sentido processar esse dado em stream, né, real time, etc. Tem algumas situações que sim, né? Vamos supor, você está fazendo ali o monitoramento da temperatura e pressão numa caldeira, que se você demorar um pouquinho, ela pode explodir e ter um acidente catastrófico ali. Em alguns casos, não necessariamente. Talvez uma tomada de decisão de minuto a minuto já seja mais do que suficiente, pensando naquele dado que você está monitorando. Então, acho que esse é um bom ponto para começar, né? Até Exato. Porque monitorar em streaming, né, real time ou near real time, tem uma complexidade maior do que se você vai fazendo um processamento num batch um pouco mais frio, vamos dizer assim. E pensando até em armazenamento, né? Porque além do processamento, a gente pensa no armazenamento. Será que vale a pena armazenar tudo isso de dados? Ou é melhor a gente primeiro tratar e depois armazenar, por exemplo, de minuto em minuto, ao invés de milissegundos? Né? Até sobre esse ponto do armazenamento, às vezes, mesmo nos problemas que são necessários processar o dado no real time mesmo, talvez para armazenar aquele dado não precisa, porque você não vai usar aquele dado instantaneamente, com tanta granularidade. Assim, talvez a próxima vez que você vai usar aquele dado vai ser justamente o primeiro passo, agregar esse dado num tempo um pouco menor para conseguir trabalhar aquilo de uma maneira mais eficiente. Ou você tem que conhecer bem seu processo para entender com que frequência algo se altera. Uhum. Então, tipo, você tem alguma medida de algum KPI de qualidade. Tipo, você entender: olha, geralmente no meu processo isso costuma variar a nível de segundo, a nível de minuto, talvez até mais. Então aí você não tem o sensor pode até captar numa taxa muito alta, mas você não precisa guardar tudo isso, né? Porque você não vai observar uma mudança entre um dado e outro. Aí é virtualmente redundante, né? Acaba sendo... Às vezes não faz nem sentido, por exemplo, observar centésimos ali, né, de mudança no seu dado
E realmente não precisa captar esse dado nessa granularidade. Pode aumentar esse tempo, você pode transformar os dados, por exemplo, de repente fazer uma média, uma mediana. Aí tem que conhecer realmente muito bem o dado para saber como você vai tratar. E como agregar ele, né? Até porque é uma coisa, assim, praticamente não tem outra escolha, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num exemplo de um motor de um carro qualquer. Cada motor tem pelo menos... Tem alguns motores que mais, outros menos, dependendo da complexidade, mas alguns motores chegam a ter 100 mil canais de dados que são medidos ali a milissegundos. Imagina o que eu teria, eu não conseguiria nem andar com o carro se eu precisasse armazenar Tudo isso. eu precisaria de um data center em cada carro para armazenar todos esses dados. Então, tem que entender, de fato, quanto tempo que aquele dado ali é relevante, né? E se vale a pena armazenar ou se não vale a pena armazenar. Mas o processamento e a tomada de decisão em cima do dado, e aí falando nesse contexto de IoT, já é outra história. Dependendo do dado ali, por exemplo, do carro, se eu não meço em milissegundo, o tempo que vai acontecer, por exemplo, para um sistema ser ativado e esse carro passar para aquele modo de segurança, né, que perde potência, etc., é o tempo que o carro quebraria se não tivesse essa mudança tão rápida assim. Então, acho que o IoT, ele entra muito nisso, né? Acho que a parte de qualidade e de tomada de decisão, de velocidade na tomada de decisão. Sim. E nessa parte de tratamento, tem também uns momentos que eles são vazios. Né? Então, o sensor continua ligado, mas não tem nada acontecendo na linha, na cadeia de produção. Então, você também filtrar isso, porque é um dado morto, não tem nada acontecendo ali. Né? Você não precisa desse dado. E, às vezes, identificar, então, tipo, em use case prático, onde o sensor ele tem pequenas variações, mesmo quando não tem nada. Então, vamos supor que é um sensor de temperatura. Ele pode não ter nada acontecendo na linha, mas ele está captando a temperatura do ambiente, etc. Então, você ser capaz de reconhecer quais são essas faixas que você quer, você tem que conhecer o processo. E identificar. Porque você pensar, talvez seria algo estável, né? É só filtrar, sei lá, a faixa dos 25 graus. Mas muitas vezes não acontece assim, é dentro de um threshold. E aí você fica assim, beleza, eu preciso conhecer bem meu dado e fazer uma análise antes para entender, para eu filtrar o que eu não quero, que é ruído, e não jogar fora o que eu efetivamente quero. Né? Então, essa brincadeirinha tem que ser um pouco artesanal, inclusive. Inclusive, até é importante, né, vocês, cientistas, terem bastante quantidade de dados, mas precisa ser significativo, né? Exato. Também não adianta ter um volume gigantesco e, de repente, ser dado, por exemplo, de temperatura ambiente, do qual não é necessário ali no processo produtivo. Você quer, de repente, medir a temperatura do motor, de uma caldeira, e não a temperatura do ambiente. E às vezes a gente está falando sobre salvar o dado, e né, o dado que é representativo ou não, mas salvar o dado também é importante, né? A gente não quer dizer aqui que não é importante, até porque se a gente fala, por exemplo, num nível analítico que está sendo abordado ali, a gente começa num nível descritivo, que é ver rápido o que está acontecendo ali na linha de produção, o que os sensores estão dizendo, justamente para conseguir ter um tempo de reação mais rápido mesmo. Exato. Só que existe a possibilidade de uma tomada de decisão automática ou até de prever algum fenômeno que seria um fenômeno indesejado ali no processo produtivo. Sei lá, quando a gente entra em alguns use cases interessantes aqui, por exemplo, de manutenção preditiva, né? Você pode usar os dados ali da frequência de vibração daquele eixo, por exemplo, para dizer quando que aquele eixo ali tem uma tendência de falha ou tem uma certa probabilidade de falha, de quebrar mesmo. E aí, antes dele quebrar, você para a máquina, troca o eixo e... Já indica antes do... Exato. E para conseguir treinar um modelo para fazer isso, é importante que tenha algum histórico de dado. Por exemplo, em algum momento que o eixo quebrou, você consegue identificar qual que é o padrão de comportamento desse eixo nos períodos anteriores a essa falha
E aí você consegue treinar um modelo que consegue prever o que vai acontecer, ou pelo menos a probabilidade. E pro bem e pro mal, quando a gente fala de modelo preditivo, você precisa de dado do erro que você quer evitar. Exato. Né? Prever um erro que ainda não aconteceu é um pouco mais difícil, né? Então, esse dado histórico também dos momentos, nossa, o processo saiu fora das especificações, isso é importante, né? Senão não tem o que prever, né? Senão o modelo não consegue aprender o que ele deveria, né, para fazer a previsão. E pensando em outros use cases aqui que vocês identificam, né, de desafios dentro do contexto de indústria, dentro do contexto de IoT, o que vocês acham que seria legal da gente falar aqui? Eu acredito que um dos maiores pontos que a gente precisa falar e talvez pensar, né, para um futuro, a gente tem os modelos preditivos, né, mas, por exemplo, como de repente um sensor mediu algo diferente, como é que eu posso instantaneamente resolver o que está ali de errado, né? Então, por exemplo, a temperatura subiu demais e não era para subir. Então, já ter um sistema automatizado para diminuir essa temperatura, por exemplo. Uhum. Então, acredito que muito desse processo de automação seja extremamente importante também. Porque senão você fica só no monitoramento. Exato. Né? Instalar o sensor, monitorar, digamos, é a parte mais fácil. Uhum. Mas também é a parte menos valiosa. É importante você monitorar, mas você prever e você deixar remediar de forma instantânea, de forma automática, dá para agregar muito mais valor e respostas mais rápidas do que talvez um ser humano. Eu tenho que olhar, entender o que está acontecendo, identificar o que está acontecendo. A gente tem um processamento limitado quanto a isso, especialmente quando a gente está olhando para dados visualmente. Não, e às vezes também você nem tem capacidade de enxergar tudo que está acontecendo. Exato. Imagina, todos os sensores, todos os features, dados dos sensores exatamente, ali na sua frente, numa tela enorme, e você vendo se tem alguma variação ali, é inviável. E até pensando em segurança, né? De repente, a pessoa ir lá e resolver pode ser inseguro para ela, né? Sei lá, subiu a temperatura demais, pode acontecer de repente, se for algum processo fechado, alguma explosão. Uhum. Então, pensando até em segurança, inclusive pensando nos princípios da química verde, vou puxar para o meu lado antigo, da química ambiental, você pensar nessa questão de você não só monitorar, mas também remediar e ter a segurança também da pessoa ali, né? Então, você automatizar esse processo, você tira a responsabilidade da pessoa, priva ela, né, ali de risco, né? ter risco, e aí você justamente automatiza esse processo, né? E esse ponto todo que a gente está falando tem muito a ver com a indústria 4.0, né? Que é essa conectividade entre os aparelhos, colocar a tecnologia, colocar a IA, por exemplo, como parte do processo ali para tomada de decisão, acelerar o processo o processo produtivo e o processo de tomada de decisão dentro do processo produtivo. Porque no final das contas, dentro do processo produtivo, o que a gente quer é produzir com uma qualidade determinada e na frequência e na quantidade determinada. Tipo, a gente quer que tudo funcione direitinho para que o produto saia do jeito que a gente quer e de preferência na maior velocidade possível, né? No final de contas, qualquer processo produtivo vai ser isso. E dentro desse objetivo final, você consegue acelerar, por exemplo, se tem alguma falha em algum equipamento, esse processo produtivo não vai chegar no nível que você gostaria. Vai ter alguma falha de qualidade dentro de algum produto, ou então não vai ser no tempo necessário, porque como teve a falha, vai ter o tempo de manutenção corretiva ali para trocar esse equipamento, etc. Então, prever essa falha é uma coisa legal. Como que a gente faz isso? A gente pode usar os dados daquele equipamento para prever essa falha e fazer uma manutenção programada, já prescritiva antes. Ou então, se alguma coisa explode, né? Pensando numa falha catastrófica aqui, demais. também você não vai conseguir produzir da maneira ótima, né? Da maneira como você gostaria. Então, você faz a
a correção ali antes de ter... Faz o monitoramento daquilo, já faz a tomada de decisão no processo antes de alguém machucar ou de acontecer algum problema ali. Um desafio que eu lembrei aqui, que já vivenciei na pele em um use case, é quando a falha está no seu próprio sensor. Muito bom. Muito bom. E aí mas assim, é uma coisa que tem solução. Então vamos supor que você tem o sensor que ele está tomando uma medida que antes era feito em laboratório. Então, para cada sei lá, batelada do seu processo ou unidade do seu processo, uma tanta amostragem, alguém tinha que ir lá fazer uma medida. Quando você tem um sensor, você pode até diminuir essa frequência, mas às vezes é importante manter para você garantir que o sensor continue calibrado. Outra forma de lidar com isso é você ter mais de um sensor, ter redundância nos sensores, porque aí você vai conseguir identificar quando tem uma diferença tem uma variabilidade, entre eles. Exatamente, já sobe o alerta que tem alguma coisa errada. Sim, sim. Então, isso é mais para garantir a qualidade do dado, né? Exato. Muito bom ponto, porque se você vai receber uma quantidade enorme de dados e uma quantidade com uma frequência muito, muito alta de pontos de coleta e etc., é importante que a qualidade do dado seja legal para você não tomar uma decisão ruim, né? Se o dado for um dado crítico, pode acontecer algum acidente ou alguma falha em algum equipamento, pensando que você está medindo aquilo errado, ou então, entre aspas, melhor das hipóteses, ter algum problema de qualidade com o produto ali no final, porque ele não está atendendo as especificações. Medo das pessoas dentro da indústria em relação à IA e à indústria 4.0, de ter tudo automatizado, é disso, né? De repente parar o sensor, o sensor dá problema e aí não tem uma pessoa ali, tipo... Né? Então, é importante ter alguns fail-safes, né? Então, ele ter como identificar uma situação em que o dado está fora da distribuição normal dele, ele está fora de calibração, tendo alguma comparação, ou comparação com algum dado que seja medido manualmente ou em laboratório, né? Para garantir a qualidade, né? Tem que ter essa observação continuada do modelo também. Quando a gente testa, uma forma de lidar um pouco com essa ansiedade a gente, né, quando tem algo preditivo e prescritivo. Antes de primeiro virar automático, parece como uma sugestão, tem que ter um human in the loop para dar o joinha. Uma vez que sente a segurança ali, porque, né, a gente está lidando também com sentimentos, querendo ou não. E diferente de alguma atividade que acontece em blocos, né? Então, um projeto, um use case financeiro, sabe? Decisão de, como que eu vou usar o CAPEX esse ano? São coisas bateladas de maior tempo. Agora, quando você tem muita coisa acontecendo, o medo aumenta também de alguma coisa dar errado. Mas tem várias formas de mitigar isso e de dar essa segurança para o cliente do modelo. Esse é um bom ponto, porque no final a ideia não é tirar o humano do processo, né? Vamos dizer, otimizar como esse humano pode ajudar o processo. Total. E tirar a necessidade da atenção desse humano ficar em monitorar algum KPI ou algum sinal de dados ali que vai acontecendo em tempo real e ser mais propositivo no sentido de melhorar o processo, ou então dessa pessoa ser requisitada quando existe alguma dúvida sobre aquela previsão, aquela recomendação de ação, ou então quando aparece algum sinal de alerta, por exemplo, que tem 2 sensores no mesmo local marcando dados diferentes. E aí o humano é requisitado para apoiar nesse sentido, que aí a automação realmente não tem muito o que fazer. É legal que você produtiza não só o processo ali, né, dados do processo, como também a própria pessoa, né? Como é que se torna o tempo daquela pessoa mais produtivo. Então, ao invés de ela ficar ali analisando todo o processo, todos os dados ponto a ponto, deu errado aqui, o sensor está diferente do outro. Então, ela já vai atuar ali direto no ponto, né?
E eu acho que outra questão também, até pensando, né, na qualidade do processo. Então, a Camila estava falando, né? As pessoas têm muito medo, ficam ansiosas, né? De ter muitos sensores, de ter deles pararem, mas ao mesmo tempo também pode ajudar muito na qualidade do processo. Então, você verificar, os sensores estão ali verificando, por exemplo, um dado específico de um produto e você já avalia se aquele produto tá ok ali conforme as regularidades, conforme o que se espera dele ou não, né? Então, ajuda também muito nesse ponto você ter um processo com IoT, com sensores ali de ponta a ponta. E nisso de qualidade, porque eu acho que o jeito que a gente tem falado tem parecido mais dados tabulares, né? Então, temperatura. Mas também dá para trabalhar da mesma forma com imagens, né? Computer vision. Então, se eu tenho que verificar se uma embalagem está com o rótulo correto, uma pessoa vai demorar muito tempo e vai ter uma taxa de falha muito maior do que um equipamento de computer vision vai conseguir passar muito rápido e aí já separa o que está fora da especificação. Aí você precisa de pessoas para ir lá, pegar, arrumar ou fazer o descarte adequado, mas deixa tudo muito mais rápido também. Legal. Sim. Se a gente pensa em computer vision, abre um novo leque de oportunidades aqui, né? Tanto no controle de qualidade, acho que é um use case muito difundido também dentro do contexto da indústria, que é basicamente você pegar uma imagem do que está acontecendo, ou mesmo uma imagem gravada ali em tempo real, para identificar alguma divergência entre o que é esperado e o que está acontecendo. Sei lá, se alguma montagem não está exatamente da mesma forma e tem um gap maior do que deveria ter, aí ele levanta e fala que tem um problema de qualidade ali, ou então se o formato está diferente do que deveria ser, e essa automatização também aproxima um pouco mais o processo ali do que está acontecendo agora, de meio que do que o humano faria, mas aí o humano não precisa ficar naquela atividade meio mecanicista ali, de ficar olhando aquele produto o tempo inteiro para garantir que ele está bom, e ele atua muito mais como uma pessoa que corrige e melhora o processo, entende por que está acontecendo aquele problema e pensa um pouco mais além de só ficar nessa tarefa meio... Ajuda na qualidade de vida também, né? Sim. Que a gente fala, né, IA vai roubar os empregos. Mas vai melhorar muito os empregos. Os empregos vão continuar existindo, mas a qualidade do seu trabalho vai melhorar. Porque você não tem que ficar o dia inteiro lá apertando parafusinho, né? Digamos. Exato. Então você vai ter tempo para fazer coisas que talvez tenham um valor agregado, até mental, muito mais elevado e às vezes mais estimulante, mais interessante. Né? Exato. Mais criativo, mais produtivo. E se a gente pensa em outros dados também, né? Porque a gente falou aqui de dados mais tabulares, de sensores, acaba que, de um jeito ou de outro, é algum equipamento que está gravando aquele dado, né? Seja uma imagem, mas existem outras possibilidades, meio som. Tem muitos use cases que fazem o tratamento do som do processo produtivo para identificar se tem alguma coisa errada ou não. O que é bem interessante, né? Por exemplo, pilotos de corrida, eles têm um ouvido muito treinado para identificar se tem alguma coisa errada no carro. E às vezes uma pessoa normal não identifica que tem alguma falha, ou se tem alguma peça que pode quebrar, ou que tá com algum defeito, mas o piloto de corrida que está ali fazendo aquilo todo dia e tem muito contato com aquele problema, desenvolve isso. E se a pessoa consegue identificar pelo som algum possível problema mecânico dentro de um carro de corrida, existe um sensor e existe a possibilidade de treinar um modelo para fazer isso também de um jeito mais padronizado e para todos os processos, né? E isso é um use case bem interessante. Isso é também. interessante. Porque o som, ele é a vibração, né? Então, você pode medir a vibração direto, você poderia medir o som. Ou a frequência, né? A frequência, a onda. Legal. Se a gente pensa de novo, né, voltando aqui nessa parte da integração e da velocidade, do objetivo de produzir mais em termos de quantidade e melhor em termos de qualidade, acho que
fica até mais fácil da gente identificar mais use cases nesse contexto de indústria 4.0 e de IoT. Porque hoje as máquinas elas já estão vindo com, muitas delas, né, já estão vindo com o plug ali para disponibilizar os dados que você consegue consumir isso. Eu acho que o grande desafio nesse contexto atual da indústria não é mais ter os dados. Eu acho que os dados, eles estão lá. Sim. A máquina produz o dado, o sensor, você consegue instalar ele, um sensor externo você consegue instalar sem grande dificuldade. Tem N formas de fazer um monitoramento do processo produtivo também. Você pode fazer um RFID para acompanhar cada etapa da sua produção, você pode fazer N coisas. Mas aí vem o desafio de usar esse dado de uma maneira inteligente. E aí é justamente de conseguir, e aí talvez na área mais da engenharia ali, de conseguir organizar esses dados de uma maneira que você consiga tanto tomar a decisão quente, né, de curto prazo ali, que você tem que decidir agora ou nunca para evitar alguma falha ou evitar algum problema, quanto às decisões maiores. Por exemplo, decisões do sentido de existe uma falha de capacidade produtiva, de eficiência dentro dessa linha de produção, comparado com outras linhas de produções, existe a necessidade de comprar mais uma máquina ou de trocar essa máquina que talvez seja um pouco obsoleta. Tipo, esse tipo de decisão que aí é um pouco mais fria, você também pode tomar com base nos dados que você tem ali, só que Total. é um grande desafio você conseguir organizar esses dados. Como você vai governar, né, esses dados? Exato. Como é que você vai organizar? Qual a melhor forma? Será que é separar esses dados em batches, né? Trabalhar de forma streaming? E como é que eu vou governar mesmo? Então, vou separar por cadeia produtiva, vou separar por processos, né? Produções ali dentro. Então, é muito importante você ter visibilidade do objetivo que você quer, né? Eu quero ver melhorias de processo. Então, como é que eu posso organizar esse dado da melhor forma possível e governar esses dados para atingir esse objetivo? Realmente, essa parte de governança e de arquitetura, né? Sim. Como um contexto geral ali dos dados, é extremamente relevante para depois o cientista conseguir trabalhar de uma forma bacana ali na modelagem, nos modelos preditivos de otimização. E tem uma questão, assim, muito importante desse trabalho, é velocidade no tempo computacional. Porque quando você está falando de um processo em tempo real, você também precisa prever em tempo real. Sim. Né? Você precisa... tem que ser rápido, então vai demorar 10 horas para rodar nessa quantidade de dados, mas o processo tem mudança que acontecem a cada 2 horas. Então, isso é uma cautela que você tem que ter. Inclusive, voltando, né, às vezes, na questão de tratar, reduzir os dados, entender o que você precisa usar. Janelas, às vezes você não consegue trabalhar com o histórico inteiro, então você pega uma janela de dado mais recente, que às vezes é até interessante porque ele representa melhor o que está acontecendo ultimamente no processo do que às vezes algo que aconteceu um ano atrás, uma medida de um ano atrás. E isso foi algo que a gente viu muito na prática, no use case com dados de qualidade. Se a gente estendia muito essa janela, as previsões pioravam e não melhoravam. Nem sempre mais é melhor. Sim, verdade, porque aí você está usando um dado obsoleto, vamos dizer, para treinar de uma situação, né? Porque tem o desgaste das máquinas, tem, né, tudo que acontece no processo que já não representa mais o momento. Que era verdade naquele momento passado pode não ser verdade agora, né? Pensando na condição que está existindo ali. Trocou alguma coisa, exatamente. Talvez a própria matéria-prima que está sendo usada para fazer nesse processo produtivo mudou o fornecedor, e aí já é um outro comportamento que já não é mais representado, né? Não consegue ser modelado com o dado passado, e aí tem que ser uma janela um pouco menor, ou às vezes uma janela maior, porque pode ter acontecido esse fenômeno que está acontecendo agora há mais tempo ainda, e aí ele consegue identificar a diferença entre os fenômenos. Assim, é um processo muito
muito científico, vamos dizer, né? No sentido de você tem que testar aquilo de uma maneira mais empírica, no sentido de criar uma versão do modelo que vê aquilo e analisa o resultado, se o resultado melhorou, se ele piorou, se faz sentido, se não faz sentido. Talvez tenha uma feature que você não dava muita importância antes e que agora ela passa a ter uma importância maior nesse cenário novo. Exato. E na hora de treinar e retreinar o modelo, quando você está falando de dados real-time, às vezes também a frequência em que você tem que retreinar. Então, vamos supor que eu tenho um dado que ele é mensal. Eu posso treinar um modelo mensal. Agora, se eu tenho um dado que é a nível segundo, minuto, talvez safe rodar uma vez por semana, retreinar o modelo uma vez por semana, para você garantir que ele está atualizado com, né, os dados mais recentes do que está acontecendo no processo e se ajustando ao contexto do momento. Né? Exatamente. E aí entra uma outra dificuldade também, que é de você conseguir identificar quando existe, por exemplo, um model drift ou um data drift durante esse processo de treinamento. Porque às vezes pode ter um sensor errado, por exemplo, que ficou... por algum motivo ninguém percebeu, mas o sensor estava descalibrado na última semana. E aí você usa aquele dado do sensor descalibrado para treinar o modelo. E o resultado pode até ficar bom ali na hora do treinamento, mas na prática ele fica totalmente errado quando conserta o sensor. Ele funciona com o sensor quebrado, com o sensor funcionando. E também, tipo, nem todo data drift é outlier. Né? Porque às vezes a gente pensa, tem uma variação em que é um valor muito absurdo, obviamente, mas às vezes é uma questão da distribuição. Então vamos supor que eu tenho uma distribuição normal, e aí eu tenho muito dado próximo ali da média. Pode ser que eu comece a ver um shift em que os dados costumam... Aquele dado é possível, ele é real, ele existia no conjunto original. Mas por que ele está tendo esse drift? Uma tendência. É o sensor que talvez ele está subindo um pouquinho aquela medida? Às vezes não é, a gente pensa que vai ser algo muito radical. Sim. Então ter essa análise mais matemática, estatística, é importante, porque isso é o tipo de coisa que você não vai perceber olhando ali todo dia. Exato. Você vai falar assim, não, esse número pode ser mesmo. Tá ok. E tem um ponto, né? Às vezes o objetivo, e nesse contexto aqui, muitas vezes esse é o caso, o objetivo é pegar justamente esse cisne negro ali dentro do processo. Porque você não vai ter... Tomara que não, né? Mas você não vai ter falhas acontecendo o tempo inteiro, problemas acontecendo o tempo inteiro. Ele vai acontecer pontualmente e você quer justamente descobrir quando que esse problema vai acontecer, e são poucos casos desse problema. Às vezes esse outlier, né? Ou um drift na distribuição, seja justamente o que você está precisando para identificar o problema que está prestes a acontecer ou que precisa de mais atenção. Realmente a manutenção de modelos para problemas real-time, ele é maior do que para problemas que não são. Precisa ter uma proximidade maior. Tem muita coisa que dá para automatizar, isso é legal. Então, tipo assim, identificação, tem vários pacotes hoje para você identificar data drift na sua distribuição, né? Então, mas entrar, né, com uma certa frequência para reverificar, ver se está fazendo sentido. E até entender, vamos supor que teve um drift. Esse drift, ele é algo realmente, tipo, o processo mudou, alguma coisa mudou e ele é real, ou ele é um problema de sensor. E aí, de novo, por isso que é bom você ter mais de um sensor, você ter, né, um sanity checks, né, espalhado no processo para você garantir que é fiel efetivamente esse dado. Você diminui as variáveis, né, do que pode estar acontecendo. Então, você tendo mais de um sensor, por exemplo, você verifica, não é problema de sensor. Então, será que é você problema... pode dar esse azar, né? Mas pode dar um azar. Vai que são problema em 2 sensores, né? Diminui a chance. Vai que dá problema em 2 sensores, de repente. Mas diminui bastante a chance. E, de repente, pode ser algo na matéria-prima, pode ser algo no próprio equipamento, né? Então... E aí você pode chegar à conclusão de que precisa de mais features, por exemplo. Talvez colocar algumas características da matéria-prima dentro do modelo para ele identificar dentro dessas características o que é o fenômeno esperado a partir dessa matéria-prima em comparação com outra que tinha uma característica um pouco diferente. Perfeito. Não, essa parte é muito importante, porque você pode controlar todo o processo, mas se você não inclui os dados da matéria-prima, que naturalmente vai ter variações, você só está
olhando uma parte do problema e ele vai prever em cima de, né, uma visão limitada, né? Então, às vezes ele vai acertar, muitas vezes ele pode errar. Sim. Né? Porque ele não tem o full escopo. Então, e é muito caso a caso também, né? Depende do produto que a gente está falando. Talvez um produto químico, por exemplo, que a matéria-prima vai reagir uma com a outra para chegar numa substância nova, é mais importante ainda fazer esse controle do que está entrando. Talvez um produto menos, vamos dizer, um produto físico, né? Talvez sei lá, você vai fazer um metal em específico, por exemplo. Né? Vai fazer um processo de soldagem. Exato. Tem característica também que influencia, mas talvez um pouco menos do que num processo de produção de cerveja, vamos dizer. E sabe uma coisa que eu lembrei que também pode ser bem importante? Quando você tem um processo que ele acontece numa escala muito grande de como você distribui sensores. Então, se você tem algum tanque de qualquer produto, né, um produto alimentício, no topo, embaixo, você vai ter variações. Então, é importante, tipo assim, um embaixo, um no meio, um em cima, para você pegar o contexto total, poder fazer uma média, mediana ali do que está acontecendo. Porque, às vezes, se você olha só uma parte, você não está pegando realmente o que acontece na distribuição do todo. E isso é um ponto que até volta em outros episódios, a gente já conversou sobre isso também, na necessidade de customização do que está sendo produzido em termos de inteligência ali, né? Porque se você pega um produto de prateleira, não necessariamente ele vai pegar essas nuances daquele tanque, por exemplo, associado àquele processo produtivo daquela fábrica, em comparação com outra fábrica que tem um tanque com um formato diferente ou que fica mais longe de... Sabe, a disposição física daquela fábrica em comparação com a outra já é diferente. Talvez um produto só tenha dificuldade de pegar essa especificidade que, no final das contas, vai fazer bastante diferença no resultado. E eu acho que é bem raro que uma planta, uma unidade de produção seja igual a outra dentro da mesma empresa. Exato. São equipamentos diferentes, às vezes um tem um equipamento mais velho, um mais novo, pode ter equipamentos de fornecedores diferentes, além de, às vezes, o insumo, dependendo, tá em diferentes partes do Brasil, até o insumo pode mudar, a água muda, tanta coisa. Sujeito a temperaturas diferentes. Tem alguma água que é mais calcária do que a outra água, que já faz totalmente, já é um processo totalmente diferente para produzir dentro. Então, assim, isso é até um ponto bem interessante, porque você pode fazer um modelo para uma planta de produção, você consegue utilizar aquele arcabouço da ideia para outra, mas você precisa entrar ali e entender as especificações daquele dado, daquela unidade produtiva, para você garantir que você não está generalizando demais e no fim... no fim, você usa um baseline, né? Você usa a ideia, a abordagem e tudo mais, mas precisa daquele fine-tuning ali no final. Até ver, né? Por exemplo, onde os sensores estão localizados. De repente, um está numa certa altura ali do tanque, por exemplo. O outro não, o outro está numa outra altura lá do tanque. Então, entender também se tem essa diferença, né, entre as plantas, para aí sim você fazer esse fine-tuning mesmo. Exato. Que às vezes não é nem só um fine-tuning. Não, né? Às vezes um tuning mais grosso. Exato. Eu queria voltar um pouco naquele ponto sobre os dados, porque eu acho que quem está ouvindo aqui, quem está assistindo e tal, pode estar com essa dúvida no sentido de, beleza, na minha empresa, né, onde eu trabalho, tem os dados, eu sei que os equipamentos disponibilizam esses dados, que eu consigo ali fazer um processo de automação para coleta desses dados. Talvez eles até já coletem os dados, já esteja isso armazenado em algum lugar, que eles até fazem já um monitoramento alto nível ali dos sinais e de alguns dados que são mais críticos ali da produção, mas eles têm dificuldade de entender como dar o próximo passo. E aí, eu digo o próximo passo como transformar esse dado que é mais transacional, que é mais um dado, um sinal ali que vai sendo coletado de um sensor até ser armazenado talvez num banco de dados, como que ele sai disso para construção de uma inteligência, construção de um produto analítico ou saindo desse contexto mais descritivo de
acompanhar o sinal ali para um contexto de prever o que vai acontecer depois, ou combinação de sinais para gerar um certo input para tomada de decisão. Tem uma parte que eu sinto até que é do seu domínio de mais gestão, né? De discovery, né? De entender. Tipo, antes mesmo de você começar a olhar os dados, você tem que já entrar com um objetivo, né? Então, o que eu tô querendo resolver? Né? Já pensar num solution antes mesmo de entrar no dado. O que daria para eu fazer? Qual que é a minha dor? Porque eu sei que tem esse old school, meio data mining, eu não vou entrar nos dados ali, eu vou achar alguma coisa. Mas o que você está procurando? Difícil achar alguma coisa, às vezes, quando você não sabe o que você está procurando. Sim. Então, entender quais são essas dores e aí começar com o que vai ter o maior impacto para mim, né? Qual que é a minha maior dor? O que mais tá o pior problema de qualidade que eu tô tendo, mas também que eu tenho mais dado, né? Às vezes eu tenho uma dor grande, mas eu tenho pouco dado relevante àquela dor, né? Então, fazer esse trade-off, né? Mas eu acho que a primeira parte é mais na parte da ideação do problema, antes de entrar na implementação. Porque as técnicas, bom, são bem consolidadas. Então, você estruturar bem um problema, eu acho que é a chave primordial, né? Que é ele que vai te nortear em todo o restante do projeto. Legal. E assim, se a gente pega o dado, né? Vamos dizer que existe um problema que tem um valor grande, mas não tem dado. Eu posso chegar à conclusão de que o próximo passo é começar a coletar aquele dado. E aí eu instalo um sensor que vai puxar aquele dado. Mas vamos dizer que existe o dado também. Então, é viável e tem valor. Talvez o ponto aqui não seja tentar criar um data lake enorme de toda a planta com todos os dados integrados, já modelados de um jeito que tudo comunica com tudo e etc. Talvez seja o caso de criar que é chamado de data pond, né? Que é basicamente um data lake pequeno que existe justamente para apoiar um uso específico daquele dado. E aí, small. Exato. E aí você consegue criar aquela base analítica que serve talvez a um modelo e talvez você consiga expandir esse data pond até ele virar talvez um data lake mesmo. Pensando em uso daquele dado e não em modelar tudo de uma maneira... É meio a ideia do agile, né? De você... Vamos por partes. E às vezes também, como é que você junta todo o processo, né? Então, você tem um dado nessa etapa do processo, um dado nessa outra etapa. Como é que você vai linkar, fazer um join entre esses dados, né? E às vezes nem faz tanto sentido, assim, do ponto de vista de negócio mesmo, linkar todas as etapas. Todas as etapas do processo. Talvez faça sentido ter separado mesmo e... Num futuro, quando fizer sentido linkar, aí a gente trabalha com essa complexidade. Exatamente. E quando você coloca, às vezes, até isso, identificar o problema. Eu tive um use case com um produto alimentício que, no laboratório, constava que tinha um problema de qualidade frequente. Então, beleza, a gente quer arrumar isso. Quando instalou-se, eu entrei assim que tinha instalado os sensores, e aí então acompanhei aquela coleta inicial. E aí, pelos sensores, não estava dando problema. Não tinha um problema de qualidade. O que acabou se descobrindo foi um problema de processo. Então, a amostra que era levada para o laboratório demorava para ser analisada, oxidava, e aí isso alterava o seu valor. Então, o sensor, na verdade, mostrou que tá tudo bem. Não captava isso. Por como ser real time, você não tem esse mesmo problema de oxidação, de contato da amostra com o ambiente, porque ele vai permanecer dentro da linha, então... E assim, quem já trabalhou com produção sabe que é um processo extremamente dinâmico, né? Muito. Então, o tempo inteiro as coisas indo e voltando e acontecendo, e dá problema, e resolve o problema, e vem outro problema para complementar, e as coisas vão sempre acontecendo assim. E dentro da aplicação analítica e de dados, né? Dentro da produção não é diferente. Acaba que essa característica de dinamicidade, velocidade, tomada de decisão rápida, de conseguir prever um problema antes dele acontecer e questões de segurança, etc. Todos esses pontos também são pontos relevantes do ponto de vista de criar
IA ou criar uma inteligência ou usar os dados produtivos em termos de geração de valor. Acho que é interessante a gente pegar essa característica também. É inerente do processo produtivo essa característica de velocidade, de dinamicidade e complexidade do processo como um todo, né? Então, acaba que no final a aplicação analítica segue. Agora, infelizmente, a gente está chegando no final do tempo do nosso episódio, mas, contudo, entretanto, todavia, existe o nosso quadro Indique um Livro. E hoje, especialmente, Lígia e Camila me falaram já em off aqui que elas concordaram numa indicação unificada das duas, que vai acontecer agora. A indicação é o livro Nexus, que conta um pouco sobre a informação, sobre a história da informação, desde a Idade das Pedras até a inteligência artificial. Não terminei de ler, mas só pelas páginas que eu já li, eu recomendo fortemente. Coincidentemente, eu estou lendo esse livro nesse exato momento também e só posso concordar com a recomendação. E não foi, de fato. Não foi. Boa. Mas é do Yuval Harari, para quem conhece aí do Sapiens. Boa. Exato. O mesmo autor de Sapiens, Homo Deus, as 21... Como é que é? As lições do século XXI. É isso. Muito obrigado, Camis. Muito obrigado, Lígia. Obrigado. Pelo papo de hoje. E é isso, pessoal. Lembrando, curta e compartilhe o post desse LinkedIn, desse episódio no LinkedIn. E você concorrerá a Nexus. Para ler com a gente, terminar com a gente, discutir com a gente também, né? Exato, muito bom, Li. Obrigado, pessoal. Obrigado, e é isso. Segunda-feira tem mais. Até lá.